que abra sua Bíblia aí, né, no Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, que é um texto bem conhecido. Mateus capítulo 6, a partir do 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, meus irmãos, quero nessa oportunidade trazer uma reflexão aos irmãos sobre o modelo de oração, já que nós estamos trabalhando aqui esse projeto de intercessão pelo Brasil, né? A igreja, ela precisa orar, a igreja precisa assumir mesmo esse protagonismo de intercessão. E Jesus, quando ensina a gente a orar nesse texto, ele traz algumas ideias e um modelo de oração que é eficaz. Então, primeiro, o que é uma oração, né? Vem do grego pressos, né? Que é a mesma palavra de preces, e significa falar com o Senhor, falar com Deus. Então, no primeiro momento, eles vêm aqui, Jesus, e começa a ensinar a gente. Ele diz: olha, portanto, orareis assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus, ele não começa a oração pedindo. Jesus, ele não começa a oração ali expondo ali uma necessidade ou outra. Jesus começa a oração exaltando o Pai que está no céu. Jesus, ele começa a oração dizendo o que Deus é, o que Deus representa. Por isso ele diz: olha, Pai nosso que estás no céu. Em seguida, Jesus, ele continua e diz: olha, santificado seja o teu nome. Então, Jesus, ele, quando está ensinando o povo a orar, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam, nós precisamos exaltar o nome de Deus na oração. Não dá para começar uma oração pedindo. Inclusive, isso é uma coisa que movimenta a gente, movimenta os crentes, apenas pedir. E em muitos momentos, se nós não tomarmos cuidado, parece que somos a um poço sem fundo. A gente só pede, mas não lembramos de agradecer a Deus por aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Se você conseguiu acordar, consegue ouvir, consegue ver, consegue falar, já é uma dádiva de Deus, porque muitas pessoas gostariam de ouvir o que nós estamos ouvindo, muitas pessoas gostariam de enxergar o que hoje nós estamos vendo e não conseguem. Então, por isso, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e entender que o nosso Deus é o Deus de poder e que Jesus ensinou como nós deveríamos orar. Em seguida, no verso 10, ele começa a falar de novo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele diz assim: olha, vocês vão orar agora e vão dizer: Senhor, que venha o teu reino, que faça, Deus, a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer sobre a nossa vida, para que haja um dia de bênção, um dia de graça, um dia de paz. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar no reino, e o nosso lugar é o lugar de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. E Jesus, ele ensinou para a gente, disse: olha, vem o teu reino, faça-se a tua vontade. Não seria a minha vontade, não é a tua vontade, mas a vontade de Deus. Quando você tiver para realizar que seja debaixo da graça de Deus. Quando você for tomar uma decisão, uma atitude, que você tome essa atitude debaixo da bênção do Senhor, debaixo de oração, para que o Senhor
possa mudar a sua história, transformar a sua vida. Tudo é feito por meio de oração. Se é que Deus vai ouvir a tua oração, se é que Deus vai mudar a tua história, isso será por meio de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer no 11 agora: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. No terceiro momento do ensinamento de Jesus sobre como orar, Jesus agora pede. E Jesus, ele não pede riqueza. Jesus não pede coisa que vão ser coisas superficiais. Jesus, ele pede aquilo que é necessário. Ele diz: olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, quando nós formos orar, nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que primeiro nos mantém vivos, aquilo que primeiro nos é básico. Sabe por quê? Porque se Deus conceder aquilo que é básico, Ele também vai te conceder força, sabedoria e graça para que você possa conquistar as outras coisas. No verso 12, ele vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou perdoamos os nossos devedores. No quarto momento do ensinamento sobre oração de Jesus, ele diz o seguinte: olha, ensina-nos, ó Deus, a perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus sabia que o nosso tempo seria um tempo difícil. Jesus sabia que os nossos dias nós estaríamos menos suscetíveis aos problemas dos nossos irmãos. Jesus sabia que esse seria um tempo difícil, onde nós estaríamos menos tolerantes uns para com os outros. Por isso Jesus rogou e ensinou: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas e ajuda-nos também a perdoar aqueles que nos ofendem. E no próximo momento, Jesus vai lá agora e fazer agora uma oração de intercessão. E não, no verso 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, no último momento, Jesus pede livramento. Ensina-nos a pedir livramento. Ensina-nos para poder chegar até o Senhor Deus e dizer: Senhor, livra-nos. O interessante de notar é que Jesus tinha todo um viés levítico. Por que Jesus tinha todo um viés levítico? Porque Jesus, como fazia parte da tradição judaica, encerra a sua oração com o que nós chamamos de doxologia, que é uma expressão de louvor ao final de cada oração. E ele diz: pois teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, que nós possamos aprender esse modelo de oração de Jesus. Jesus começa a oração engrandecendo o nome santo de Deus, o nome do Pai, adorando a Deus. Depois Jesus pede o que é necessário, ele não pede nada que é supérfluo. Depois ele vai pedir que o Senhor possa nos perdoar. Depois ele vai dizer que é para a gente não cair em tentação. Então Jesus é um verdadeiro intercessor da humanidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço ao convite aí pela Carol, e agradeço a oportunidade aí feita aqui pela irmã Jéssica. Então que Deus abençoe a vida de todos os irmãos.